Olá, você que me ouve, vamos fazer mais um podcast aqui. Uma frase que muitas pessoas falam, né? Tem muitas pessoas, inclusive, eu tenho amigos, irmãos, pessoas que já falaram isso. Eu não quero saber de governo, não quero saber de política, nem de nada disso. Eu quero saber de trabalhar. Eu vou trabalhar, correr atrás do meu, que eu ganho mais e vou fazer a minha vida e não quero nem saber de política, nem de governo. Eu quero saber de se tem emprego para mim, se eu não correr atrás todo dia, se eu for esperar só da política. Na verdade, se a gente pudesse viver 100% sem um governo, se a gente pudesse viver, se não existisse o governo realmente, seria bom. A gente vivia com liberdade e aí a gente mesmo que fazia os nossos próprios resultados. Só que por existir o governo acaba interferindo em nossa vida e é ele quem determina o preço das coisas. É ele, de certa forma, quem determina se a gente vai ter emprego ou não no nosso país, se vai ter oportunidade de emprego, se o emprego vai ser bem valorizado, se o salário vai ser suficiente para a gente ter um poder aquisitivo bom, né, um poder de subsistência através da remuneração, através do nosso salário bom que dê a gente ter uma vida, né, satisfatória. Isso depende de como se comporta um governo no país. E aí, se a gente pudesse viver 100% sem o governo, seria bom, porque as pessoas que empreendem, que vivem sua vida sem a interferência do governo, eles têm melhores resultados financeiramente, né? Um resultado de lucro melhor, como é o caso das pessoas que vivem de forma ilegal, que pratica comércio ilícito, que pratica as pessoas, por exemplo, que praticam o camelô, as pessoas que faz o narcotráfico, que faz o tráfico de armas ilegais, que pratica o comércio de forma criminosa, né, e de forma ilegal, onde eles não pagam imposto para o governo, onde eles não têm nota fiscal, onde eles não têm CNPJ registrado, onde eles praticam ali no mercado negro, eles têm um melhor lucro, eles se dão bem e eles têm uma vida boa. E aí é eles que determinam o resultado de tudo na vida deles, porque eles vendem, praticam ali, comercializam, eles compram, eles vendem, eles fazem o seu comércio do seu jeito, e o governo, por não interferir muito na vida dele, eles têm os melhores resultados. Só que a gente não pode fazer isso, né? Porque a gente tem que fazer parte do governo, a gente que trabalha de forma legal, a gente que trabalha de forma remunerada, né, como assalariado, né, para um empresário, a gente que trabalha também por conta, como autônomo, e que resiste ali ao nosso negócio, que paga imposto, a gente que compra no supermercado de forma legal, a gente acaba tendo os resultados ali dos efeitos daquilo que o governo faz no nosso país, daquilo que o governo aprova como lei. Então, os efeitos daquilo que o governo faz, ele vem para a nossa vida. E aí, muito dos nossos empregos, se vai ter emprego ou não, depende do governo. Se a gente vai ter salário ou não, depende do governo. Porque a nossa vida está inserida, está relacionada com a existência do governo, né? Então, se a gente vai ter lucro no negócio que a gente empreender por conta, se a gente vai ter um salário bom ou não, se a gente vai ter oportunidade de emprego, de melhorar de emprego, de seguir uma carreira, depende daquilo que o governo fez no nosso país. E aí, como a gente não está vivendo no mundo clandestino, né, então a gente não pode se dar o luxo de dizer, eu não quero saber de política, porque se a gente não fizer a política, tem outras pessoas que fazem por a gente. Então a gente tem que participar de qualquer jeito, porque senão é pior. E aí, depende da política adotada por um governo, né, por um estado, por um governo ali, para a gente ter o resultado de um jeito ou de outro no nosso país. Porque veja os regimes, as políticas adotadas nesses países aqui ao nosso redor, que é a Argentina, Venezuela, Cuba, são políticas que são políticas socialistas, políticas onde os governos são poderosos, onde os estados ali, onde os bens de produção, onde as riquezas, onde as empresas, elas estão quase que totalmente no controle do governo, e aí o governo é quem controla tudo, mas a população vive de forma miserável. Por quê? Então isso determina, né, o tipo de governo que existe lá determina
a qualidade de vida que tem a sua população em geral. E a qualidade de vida que eles têm lá é uma qualidade onde eles não têm emprego, onde eles não têm uma vida satisfatória, então eles têm dificuldade, eles vivem querendo refugiar, eles vivem querendo sair das garras do governo, mas não conseguem. Então lá não tem emprego para todo mundo. Então lá não existe essa possibilidade das pessoas dizer assim, eu não quero nem saber do governo, quero saber de trabalhar. Porque não existe o trabalho. E justamente porque o governo impede, a forma como o governo se comporta lá, impede de existir o emprego para todas as pessoas, de existir a possibilidade, a oportunidade para as pessoas. Por isso, observando esse governo que existe por lá, é que a gente não deve e não pode deixar que esses governos sejam implantados por aqui, porque senão vai dificultar mais ainda, vai diminuir mais ainda a oportunidade de emprego que existe por aqui, vai tirar mais ainda a liberdade da população e as coisas vão ser cada vez mais controladas pelo governo e a população cada vez mais vai viver na miséria por aqui. Porque se foi colocado em prática lá e gerou e chegou nesses resultados, aqui, se essas políticas ficar mais intensas cada vez mais, não vai ter resultado diferente de lá, porque aqui não é melhor do que lá. E é por isso que a gente luta por um governo, por um Estado mínimo, por um governo que não é tão poderoso, que não é tão dono de tudo assim, porque quem tem que ser dono das propriedades, das coisas, da produção, é o setor privado, são os empresários, porque são eles quem administra melhor e quem são capazes de dar emprego para a população e gerar imposto para o governo e administra melhor e a população vive bem melhor quando o setor privado é muito mais forte do que o governo. Os governos poderosos geralmente são governos onde existe ditadura, onde existe um chefe lá que manda em tudo. E isso nós não queremos para o nosso país. Nós queremos que tenha liberdade e oportunidade para todo mundo, que tenha emprego para todo mundo. E para ter emprego para todo mundo, basta o governo não se meter tanto em todas as coisas.